Então, continuando o assunto, pessoal, tive que cortar o vídeo porque ele já estava travando já, por causa que ele está dando limite de peso do vídeo, tá bom? Então, pessoal, o sistema digestório, o tubo digestório, né, no geral, ele tem uma composição geral, uma estrutura geral, tá bom? Então, ele mais externamente, na parte mais externa do tubo, ele é formado por ele possui uma camada de tecido conjuntivo, tá bom? Que é mais externa. Depois ele tem um tecido muscular, é o tecido muscular liso, tá bom? E também nós temos um tecido conjuntivo interno, beleza? Que reveste depois o epitélio, que envolve o epitélio, que é a parte mais a luz do tubo digestivo, tá bom? Então essa luz ele é formada por um epitélio mucoso, tá bom? Um tecido, um epitélio mucoso que produz muco, né? Então a gente consegue perceber que tem glândulas mucosas aqui, né? Então essas glândulas produzem muco constantemente para manter o alimento sempre úmido e para ele sempre seguir o caminho certinho dele. Tá bom, pessoal? Então quem que faz ele seguir o caminho certinho? A musculatura. Porque ela promove um movimento peristáltico nesse musculatura lisa em volta do sistema do tubo digestivo e ela sempre empurra o alimento para baixo. E as glândulas salivares também, né? Mas as glândulas do tubo digestivo eles ajudam a umedecer o alimento, tá bom? Pessoal, então nós temos aí, saindo da faringe, nós entramos na parte do esôfago, pessoal. Daí o esôfago ele tem três partes: o terço superior, terço médio e terço inferior, tá bom? O terço superior, que é o primeiro terço do esôfago, pessoal, ele é formado por músculo estriado esquelético, ou seja, é um músculo voluntário. Então até o terço superior do esôfago, que é o primeiro terço, eu consigo controlar o movimento do alimento, beleza? E daí já no terço médio e terço inferior já é musculatura lisa. E daí a gente já não tem controle mais. Daí é um controle autônomo, tá bom? Então o sistema do corpo sozinho que ele controla. A gente controla só o primeiro terço do esôfago, beleza? Então a gente sai do esôfago e parte para o estômago, pessoal. Então o estômago, saindo do esôfago e entrando no estômago, a gente já vai encontrar a primeira coisa, que é a válvula cárdia, pessoal. A válvula cárdia impede que o suco gástrico volte do estômago para o esôfago, tá bom? Então aqui sai a finalzinho do esôfago, aqui é a válvula cárdia e aqui já é o corpo do estômago, tá bom? Então ele impede que o suco gástrico volte e que o alimento também retorne. Dessa maneira ele machucar a pacidez do estômago, não machucar o esôfago, tá bom? E promover uma esofagite, beleza? Normalmente no refluxo gastroesofágico é a válvula cárdia que não funciona direito, daí volta o ácido e machuca a parede do esôfago, beleza? Então o estômago ele é formado pelo corpo, pelo fundo do estômago, beleza? O corpo do estômago e o anto pilóico aqui, esse anto pilóico ele é a parte bem angular da incisura angular aqui, tá bom? Então a angulação dele forma um anto pilóico. E nós temos também o canal pilóico dessa parte pilóica aqui, beleza? Por que o nome dele é pilóico, essa região? Porque ele possui outra válvula aqui. Essa válvula ela liga o estômago com o intestino delgado, o primeiro trecho do intestino delgado, que é o duodeno. E o nome dessa válvula é piloro, beleza? Então nós temos duas válvulas no estômago: a válvula cárdia e a válvula piloro, beleza, pessoal? E também o estômago tem a curvatura menor, que é essa parte aqui, e a curvatura maior, que é essa parte mais externa dele, beleza? O estômago também, pessoal, ele tem algumas células específicas do estômago, beleza? Então nós temos células mucosas do colo, que elas produzem muco para o estômago para deixar ele sempre úmido, beleza? Nós temos a célula de zimogênio, que produz uma enzima chamada pepsinogênio, e essa enzima, pessoal, ela só é ativada em pepsina, que degrada a proteína, quando ela está num pH muito ácido. E daí nós temos outra célula que produz ácido clorídrico. Então a gente libera pepsinogênio dentro do estômago. E daí quando as células parietais produzem ácido clorídrico, ele transforma pepsinogênio em pepsina. E essa enzima pepsina degrada as proteínas. Beleza? E nós também temos células enteroendócrinas, pessoal. Por quê? Porque algumas células estomacais produzem um hormônio que é chamado de gastrina, tá bom? E esse hormônio ele não vai ter ação local no estômago, ele vai ter ação no corpo de uma maneira geral. Beleza, pessoal? Então nós temos 4 tipos de células no estômago. Uma que produz muco, uma que produz a enzima, outra que ativa a enzima que produz o ácido clorídrico e outra que produz hormônio. Beleza, pessoal? Então aqui está uma imagem mais anatômica do estômago. Então aqui nós temos uma válvula na saída, que é a válvula pilôica, e aqui em cima a válvula cárdia, tá bom? Então aqui tem o fundo do estômago, foco. E podem perceber que dentro do estômago ele é cheio de essas ranhuras no estômago, né? Um tecido bem irregular. Esse tecido irregular do estômago ele é chamado de criptas gástricas, beleza, pessoal? Então, saindo do estômago, podem perceber que o estômago é um músculo, é um órgão muscular bem forte, pessoal. E o movimento do estômago também ajuda um pouco na parte mecânica da digestão, tá bom?
Saindo do estômago, a gente já vai chegar no intestino delgado, pessoal. Então, o intestino delgado, ele tem aproximadamente 6 metros de comprimento, tá bom? E ele é formado de três partes, tá bom? Então, o intestino delgado é formado da primeira parte dele. A primeira parte do intestino delgado é o duodeno, que são os primeiros 25 centímetros, que é essa alça que sai do estômago, e ela vai até essa curvaturinha aqui, ó. Que ela é onde é onde fica suspenso o duodeno, beleza? Então, o duodeno sai daqui e vem até aqui. Então o duodeno ele é curtinho, pessoal, tem aproximadamente 25 centímetros, tá bom? Então os primeiros 25 centímetros do intestino delgado é o duodeno. Depois, passando o duodeno, nós temos o jejuno. O jejuno, ele é passando o duodeno, os próximos 2,5 metros de intestino é de jejuno, ok? E depois os últimos 3,5 metros do intestino delgado é o ilho, que daí então total dá aproximadamente 6 metros, beleza, pessoal? Então, o duodeno ele é uma parte intestinal que ele é bem específica, tá bom? Então, aqui ó, nós temos o músculo suspensor do duodeno que limita o duodeno aqui, tá bom? Daí aqui já começa o jejum. Então, nós temos entrando no duodeno, a gente já tem essa ampola aqui em cima, que ela faz essa curvinha aqui, tá bom? E a válvula piloro que liga o estômago com o duodeno, tá bom? Então, nós temos as pregas circulares, que são as pregas do duodeno, tá bom? E nós temos aqui, ó, que é essa aqui, ó, pessoal, essa papila maior do duodeno aqui, pessoal. Essa papila maior do duodeno aqui é um ósteozinho, tá bom? Que é por onde chega o suco gástrico. O suco gástrico não, o suco digestivo, tá bom? Esse suco digestivo, ele é originário da ampola hepatopancreática. Então essa ampola hepatopancreática, ela recebe suco digestivo do pâncreas e suco digestivo do fígado, tá bom? Então ele recebe do pâncreas e do fígado o suco digestivo e os dois sucos digestivos caem na ampola hepatopancreática. E dessa ampola hepatopancreática, o suco digestivo é liberado dentro do intestino direto pela papila maior do duodeno, entendeu? Então o duodeno não produz o seu suco digestivo. Quem produz o suco digestivo do duodeno é o pâncreas e o fígado. Ok, pessoal? E também é um tecido bem muscular, pessoal. Então saindo do duodeno, então um trechinho curto, 25 centímetros, tá bom? Até a alcinha aqui. Então passou pelo músculo suspensor do duodeno, já entra no jejuno, tá bom? Então nós temos o jejuno e o ilho aqui, que são as tripas, né? Conhecidas como tripas. Então elas são antigamente falava-se muito tripas, né? Então ele fica nessa maçaroca aqui, ó, dentro, nessas tripas total. O jejuno e o ilho não tem muita diferença, não tem muita quando termina um e começa o outro, tá bom? Então a gente teria que esticar os dois e conseguir perceber de maneira histológica onde que termina um e começa o outro, beleza? Então saindo do duodeno, passando pelo jejuno e pelo ilho, depois a gente entra para o intestino grosso, pessoal. Então o intestino grosso ele começa aqui no seco, tá bom? Então aqui, ó, aqui vai sair o ilho, então vai ter a válvula ileal aqui, tá bom? Então essa válvula ileal vai cair aqui no seco. No seco, ele vai ter aqui apêndice, que é onde está a apendicite, que é esse rabinho aqui, tá bom? Então nós temos, saindo do apêndice aqui, nós temos o colo ascendente, o colo transverso e o colo descendente, tá bom? Então, saindo do colo descendente, nós temos o colo sigmoide, que é onde faz esse S aqui, beleza? Então, essa é a constituição do intestino grosso. Qual que é a função do intestino grosso? Absorver água, tá bom? Então a maior parte da água e das vitaminas hidrossolúveis são absorvidas no intestino grosso, beleza, pessoal? Então saindo do intestino grosso nós vamos encontrar o reto e o ânus, pessoal. Então o reto, ele é essa parte passando o colo sigmoide, já entra direto no reto aqui, tá bom? Então o reto é a parte final do intestino grosso, tá bom? E nós temos aqui a região do ânus, que nós temos ainda os esfíncteres, o esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo, beleza? E nós temos ainda ali as veias, o plexo hemorroidário. O plexo hemorroidário é o sistema de vasos que nutre o sistema digestório, tá bom? Então é onde dá as hemorroidas, bem na entrada do ânus ali, tá bom? Pessoal, então esse foi o tubo digestivo, a gente acabou de passar por eles. Agora a gente vai entrar nos órgãos digestivos e acessórios, tá bom?